10h24, estamos de volta com o Manhã Bandeirantes. Hoje um acidente muito triste. No comecinho da manhã, finalzinho da madrugada, um ônibus que saiu de Itapeva rumo à Aparecida. O motorista perdeu o controle e na altura de Itapetininga acabou acertando a pilastra de sustentação de um viaduto na estrada. Nós já temos a informação de pelo menos 10 mortos, mas também há um relato do Corpo de Bombeiros de que 15 pessoas ficaram presas nas ferragens. O Luiz Felipe Nunes está acompanhando o que nós temos de novo desse acidente desde o comecinho da manhã e vai trazer tudo aqui agora para nós no Manhã Bandeirantes. Tudo bem, Luiz? Bom dia, Lupato. Bom dia a todos os nossos ouvintes. Até a última atualização dos órgãos que trabalham para conter esse acidente, primeiro no momento do acidente e agora para auxiliar as vítimas. Temos 10 pessoas que morreram nesse acidente na altura de Itapetininga, na rodovia Professor Francisco da Silva Pontes, um acidente no comecinho da madrugada, 00h17 desta sexta-feira. 10 pessoas morreram, outras 43 pessoas estão feridas, são vítimas atendidas principalmente no Hospital Dr. Léo Orsi Bernardes. Neste momento, tem 6 vítimas em estado grave na emergência, outras 5 em estado estável, no estágio amarelo, e outras 32 vítimas que foram triadas como azul ou verde. Algumas dessas pessoas já foram medicadas, estão esperando mais algum tempo até serem liberadas. Então, desse montante, 10 pessoas morreram e 6 em estado grave. O que aconteceu, o que a gente tem de relato e o que a gente tem de investigação policial até este momento? O ônibus que saía de Itapeva em direção à Aparecida do Norte, fazia essa viagem, um ônibus da empresa Onyx Turismo, que estava regular, segundo a Artesp, não tinham problemas com esse ônibus, mas em dado momento, na altura do quilômetro 127 da rodovia Professor Francisco da Silva Pontes, teve, de acordo com o condutor do ônibus, uma pane mecânica. Essa pane mecânica travou a direção do ônibus, o motorista perdeu o controle, não conseguia mais fazer a direção desse ônibus e chocou diretamente com o pilar do viaduto. Jornalista José Carlos Talarico, diretamente nessa rodovia. Então, depois da batida, o ônibus ficou inteiramente destruído. Para quem está nos acompanhando no YouTube da Rádio Bandeirantes, dá para ver algumas imagens só do ônibus. Claro que a gente não vai colocar nenhuma vítima nessas imagens, mas o ônibus ficou completamente destruído porque ele bateu de frente com esse pilar. Então, as pessoas que morreram faleceram prontamente. Naquela região teve um atendimento com diversos órgãos, teve Corpo de Bombeiros, teve polícia, teve SAMU, muita gente atuando para tirar essas pessoas do ônibus, tentar levar para o hospital, mas é claro, algumas pessoas morreram. A gente espera que pelo menos que as vítimas que estão no hospital consigam sair bem. As vítimas em estado grave devem demorar um pouco mais, mas pelo menos 32 pessoas já devem sair, possivelmente hoje, até já foram medicadas, tiveram ferimentos menos graves, se a gente pode colocar desse jeito. Algumas pessoas, algumas personalidades já manifestaram seu apoio, o seu luto, a sua tristeza. O governador do estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, fez uma publicação em redes sociais falando que, com muito pesar, rogo a Deus que conforte o coração dessas famílias e que dê força aos feridos para que eles se recuperem o quanto antes. A gente conversou com alguns representantes da Onyx Turismo. Eles afirmaram, claro, que o ônibus estava em uma situação regular, ainda estão apurando para tentar entender o que aconteceu, se foi uma pane mecânica, porque a pane mecânica foi uma fala do próprio motorista do ônibus. Então a polícia vai investigar se foi isso mesmo que aconteceu, vai apurar, levantar informações, e a Onyx Turismo também tenta entender o que aconteceu para um ônibus dela ter uma colisão tão grave no meio de uma rodovia. Nesse momento, os dois lados da rodovia já foram liberados, eles ficaram paralisados por algum tempo, mas já estão liberados para quem trafegar por esse sentido. Já dá para fazer esse caminho e agora é só aguardar mais atualizações, Lupato. Vamos aguardar mais atualizações. As imagens, desde o começo, mostram que a colisão mesmo aconteceu no lado do passageiro, ou seja, quem estava do lado direito do ônibus acabou ficando ferido. As pessoas que estavam do outro lado, o ônibus ficou praticamente intacto, só algumas janelas que quebraram ali pela colisão. Inclusive o motorista, foi no lado contrário do motorista, ou seja, ele conseguiu não só sair ali dessa situação, mas conversar com policiais, com bombeiros, ainda no local,
para dizer que o volante tinha travado. A gente vai continuar então, porque são 5 pessoas, né, Luiz, em estado grave? São, nesse momento, 6 pessoas em estado grave na emergência e 5 pacientes em estado estável. As outras 32 pessoas, que são aquelas que já estão perto, pelo menos, de sair, mas a gente aguarda as atualizações do Hospital Dr. Léo Orsi Bernardes. Muito obrigado, Luiz. Qualquer atualização, você volta por aqui. Obrigado.